primeiro lugar, agradecer a presença de todos e, em nome da Aura PCH, agradecer o convite também para o Fórum de GD. Acho que é importante esse momento e essa pauta, essa discussão em função de todas as mudanças. E acho que expressar também um pouco mais da posição nossa como associação e frente a todos os desafios que acabam tendo regulatoriamente. Isso para nós é bastante gratificante e importante nesse momento. Acho que compartilhar do que a gente vem desenvolvendo, fazendo junto à associação e também como empresa. Um breve histórico só, basicamente, da minha trajetória: 20 anos de mercado. Trabalhei por muito tempo dentro de uma distribuidora, então conheci basicamente o outro lado da moeda, que muitas vezes hoje a GD tem enfrentado e tem, de certo modo, sofrido em relação a muitas pautas e a muitas mudanças regulatórias que vêm contra, muitas vezes, ao desenvolvimento, né? Então, tem como diz, um vasto conhecimento dentro da área de comercialização, dentro de geração. Atualmente, trabalho ligado aí a pelo menos 9 estados, onde a gente desenvolve projetos, tanto na área de usina fotovoltaica, quanto na usina hídricas. E também tanto nos formatos em Mercado Livre, como no formato GD. Então, a gente procura desenvolver e trabalhar de uma maneira bastante recíproca, e buscando também desenvolver, acho que o segmento e o setor, basicamente. Bom, o propósito com vocês hoje à tarde aqui frente a essas mudanças que nós tivemos em relação a toda a legislação, abertura de mercado, e muito tem se falado da concorrência que se tem entre Mercado Livre e GD, trazer, acho que, uma pauta e exemplificar para vocês. Eu vi que o Sidney apresentou antes ali um cenário um pouco de APE, estratificou algumas situações em relação a número, mas aqui de uma maneira um pouco mais sucinta e muito mais pontual e precisa em relação a essas oportunidades hoje que a gente vê em relação à GD frente ao Mercado Livre, transmitir isso para vocês de uma maneira clara, certa e objetiva. Porque eu acho que, acima de tudo, hoje, a decisão de tu estar no Mercado Livre ou de tu não estar no Mercado Livre, de tu ir para uma GD ou de você não ir para uma GD, passa pelo critério, muitas vezes, de avaliação do investimento, retorno. Então, trabalhar nesse sentido muito com essa questão do lado do investimento, mas também olhando a questão do desenvolvimento, muitas vezes, de portfólio, né? Porque o Mercado Livre ele vem muito no sentido de criar oportunidades, certo? E não somente da questão da concorrência. Então, um breve resumo em relação a essas mudanças. Eu vi que o Sidney relatou antes também ali, eu coloquei a pauta em relação à questão dos 500 kW, então, vocês ouviram recente, está bem fresco. A mudança agora em janeiro, houve essa abertura, todos os consumidores de Grupo A têm esse acesso agora, então tem essa oportunidade de conseguir escolher de qual fornecedor vai comprar a energia dele. Então, aquela fatia que tem na fatura, que é a tarifa de energia, hoje ele pode escolher, da mesma maneira que lá no passado, lá em 2013, quando saiu a 482, que intitulou a entrada da geração distribuída e que promoveu o desenvolvimento dela, o Mercado Livre, com a abertura, ele se espelha muito nesse sentido, de trazer uma oportunidade e colocar o poder de decisão muito conectado lá no consumidor. Empoderar, na verdade, de certo modo, o consumidor. Aqui eu trago um breve resumo do que são as oportunidades e vantagens hoje dele estar acessando a questão do Mercado Livre, dele estar conseguindo ter esse poder de escolha e estar trabalhando nesse cenário onde ele consegue escolher um fornecedor, ele tem um poder de decisão em relação a como que ele vai estar contratando, que modelo, enfim, não comprar mais aquele produto de prateleira e conseguir estar personalizando. Então, redução de custos, questão do horário de ponta, então, muito a indústria que acaba sendo muito penalizada em relação da ponta, ele consegue trazer essa economia. Questão das bandeiras tarifárias também, então, a não incidência. Então, tu tem os encargos do outro lado lá, mas tu não tem aquela instabilidade da bandeira tarifária que, na virada do mês, tu não sabe o que vai acontecer. Vamos dizer, o mecanismo político, em outras palavras, vai atuar e vai colocar a bandeira amarela, vermelha, ou como que vai ser essa decisão. Nesse cenário de Mercado Livre, hoje, tu consegue se proteger, de certo modo, contra o aumento, consegue ter uma segurança e um respaldo melhor. Questão de previsibilidade orçamentária, então isso também é um fator hoje que cada vez pesa mais nesse segmento, porque a fatura de energia, quer queira, quer não queira, na indústria hoje,
ela chega a representar 35%, 40% muitas vezes do faturamento dela. Então, essa previsibilidade, tu conseguir ter um horizonte também traz e gera um conforto. Liberdade de escolha, como eu relatei, e a questão de sustentabilidade, que eu acho que a questão da solar aqui ela é sempre muito intitulada a questão do ESG, né? Mas eu vou muito além da solar, que a hídrica também hoje ela acaba sendo uma fonte renovável, ela acaba sendo também uma fonte que gera essas vantagens hoje no mercado livre, que nem o Sidney até colocou antes ali, de tu ter um desconto no fio, de tu conseguir trabalhar nesse sentido e certificar essa energia que tu vai estar comprando de uma maneira com um IREC, com alguma situação nesse sentido, onde a empresa tem essa necessidade. Então, isso hoje é possível buscar e propiciar para a indústria, para a empresa, né? E volto, friso a questão que antes se olhava somente as empresas de grande porte, as empresas com maior estrutura. Hoje, basicamente, todo consumidor de grupo A, ele consegue ter acesso a isso e precificar e trazer esse benefício para ele na fatura. Aqui um breve resumo, então, em relação ao tamanho da oportunidade hoje e como que o mercado está se posicionando e está levando esse crescimento. Então, basicamente, a quantidade de agentes hoje por classe, como que estava distribuído, então, geradores, distribuidores, autoprodutores, e isso é uma coisa que eu friso muito. Se nós olhar a nível Brasil hoje, com a quantidade de geração que a gente tem, nós olhávamos 96 autoprodutores. Por quê? Era muito complexo. Existia-se muita regulação, existiam muitos processos e muitos procedimentos aos quais as empresas ficavam, muitas vezes, muito expostas em investimentos bastante alto, então não ocorria esse desenvolvimento dessa questão da autoprodução. As comercializadoras, então hoje esse número atualizado ainda do início do ano, hoje ele já deve girar na casa de umas 530 comercializadoras. Então tudo isso, se nós olhar lá atrás, lá 2008, 2009, quando o Mercado Livre começou a desenvolver, nós falávamos de 5, 6 comercializadoras. Então eu pego o exemplo a nível nacional aí, Electra, Trader, que são empresas hoje que até hoje são referências na questão do Mercado Livre, eram eles os expoentes que faziam e acabavam propiciando toda essa questão do acesso ao Mercado Livre, né? Então, consumidores livres que eram até então aqueles consumidores que ficavam classificados acima dos 500 kW. Então, pense o tamanho Brasil que a gente tem hoje, nós temos 2.232 empresas e consumidores especiais que se classificavam aqueles que tinham que fazer comunhão. Então, aqueles que eram menores de 500, eles acabavam fazendo ou comunhão, certo? E eles precisavam ter essa união para poder ir para o Mercado Livre. Então, eles eram classificados como consumidores especiais e não consumidores livres, tá? Então, no geral, hoje, nós estamos falando da casa de 14.200 unidades, que basicamente é o que vinha operando e vinha tendo de oportunidade. Com a mudança, nós vamos falar de 169 mil unidades de Grupo A, que abre-se um leque, abre-se uma oportunidade, abre-se uma janela para se explorar isso de uma maneira que hoje a gente fala não somente na questão da comercialização e de levar ele ao Mercado Livre ou de dar um poder de escolha em relação ao, vamos dizer, a economia que nós vamos estar apresentando para eles, mas também a possibilidade do que dele poder ter esse sentimento, muitas vezes, que antes ele olhava a indústria do lado porque tinha uma contratação maior, tinha uma situação, vamos dizer, uma classificação melhor que a dele e ele acabava não conseguindo buscar. Então, 46% do consumo de energia hoje, ele já está representado por consumidores que estão no Mercado Livre. Então, pense nós, eu não cheguei a 169 mil consumidores dentro do ambiente de contratação livre. E eu tenho 46% já hoje do consumo de todas as fontes sendo consumida por empresas que estão no Mercado Livre. Então, esse Pareto que a gente sempre fala, ele tem uma janela, uma oportunidade muito grande, mas olhando muito essa questão do varejo, certo? Então, o crescimento do varejo para os próximos anos, ele vai ser assintoso, vai ser bastante, vamos dizer, um volume muito grande. Em outras palavras, assim, que eu traduzo em termos técnicos, aquele consumidor que está lá com um transformador de 300 kW, de 225, de 112, de 150, que eram aqueles consumidores que lá no passado a GD muitas vezes não encaixava por causa da tarifa de grupo A dele, que não compensava dependendo da região. Então, a gente traz esse cenário agora para ele dentro do Mercado Livre e consegue também casar muitas vezes a situação da autoprodução. Consegue casar também muitas vezes um gerador remoto, um gerador no local. Então, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira muito mais aprazível, né? Deixa eu só
Então, 34% destes possuem geração distribuída. Então, se nós olhar 169 mil, agora eu trazendo o cenário só da GD para vocês aqui em números. Se nós olhar os 169 mil consumidores, 34% deles, eu falo 57 mil hoje, que são grupo A, mesmo assim eles investiram e colocaram, na grande maioria, energia fotovoltaica, colocaram painéis solares em cima do telhado das indústrias. Logo, esses, muitas vezes, ele não faz essa avaliação, ele não chega a ter muitas vezes, buscar essa informação, por quê? Porque, bom, eu estou produzindo minha energia, eu estou economizando, para mim está tranquilo, ali está de boa, certo? Porém, essa questão, essa janela que a gente abre com autoprodução e a questão do grid zero também, ela é um algo a mais que faz-se um contrato guarda-chuva, ele busca esse conforto a nível de mercado livre, contratando a fatia de consumo que ele não consegue produzir dentro desse ambiente de contratação, cria-se uma dinâmica de flexibilidade dentro desse cenário e leva ele para o mercado livre. Tá, mas e como é que fica a solar dele no teto? Bom, a gente pode optar ou em fazer autoprodução, dependendo do volume de energia que ele acaba gerando, que daí ele vai estar exportando isso e conseguindo, vamos dizer, vender no mercado spot, ou não. Não, é um volume pequeno, não é um volume muito representativo, eu vou fazer um grid zero com ele e vou levar ele para o mercado livre. Pode. Tanto uma quanto a outra é uma avaliação econômica que tem que ser vista, que tem que ser calculada. Ah, para todas as distribuidoras isso funciona? Não é para todas as distribuidoras. Eu destaco 3 estados hoje a nível Brasil que são assim estados expoentes em relação a isso, que são estados de Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por que esses 3 estados, gente? Esses 3 estados hoje, se nós parar a analisar, são as maiores tarifas e as maiores oportunidades que hoje a gente tem de exploração em relação a essa questão do crescimento em relação de uma autoprodução ou de um grid zero. Houve um desenvolvimento muito acelerado, Minas nem se fala, mas tanto os dois, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, um desenvolvimento muito acelerado dessa questão da geração distribuída lá, e, consequentemente, uma fatia desses 34%, a boa parte está concentrada ali hoje. Porque produtores que investiram, que fizeram, estão gerando a própria energia, cresceram, o consumo cresceu e hoje eles estão criando exposição. Porém, se eles mexer na estrutura que tem, eles perdem aquela classificação de GD1, GD0 que a gente tem e que é hoje a que traz um melhor resultado. Consequentemente, ele entra no GD2. Dá jogo ainda? Economicamente dá jogo. Porém, já não é tão benefício para ele. Então, esse meio campo hoje que a gente procura, que a gente diz, como empresa e como associação, elucidar, calcular e trazer esse conforto para que ele consiga ver em números como que seria esses resultados. Aqui eu faço uma análise SWOT até em relação a todas as oportunidades e, enfim, a tudo que acaba gerando esse movimento da autoprodução e tudo mais hoje, que eu acho que é algo que a gente pensa muito nessa questão da ESG, mas redução de encargos. Depois, no outro slide ali, eu vou mostrar em números ali, dando exemplos, os valores aos quais hoje estariam atrelados de encargos que ele teria, em megawatt-hora que ele teria de benefício. Então, redução de encargos, possibilidade de redução de ICM. Hoje, o Mercado Livre, muitos estados têm a possibilidade de tu utilizar os créditos do teu ICM para estar abatendo na tua fatura, certo? Então, isso também vem para conta, tu consegue fazer essa equiparação. A previsibilidade de custo, como eu já tinha comentado. Necessidades de outorga, que isso, assim, ó, a grande dificuldade hoje, que se nós for comparar o investimento em solar e o investimento em hídrica, é nesse item aqui, outorga ambiental. Porque, gente, hoje, quer queira, quer não queira, para mim, tirar um projeto hídrico do papel e colocar na prática lá o primeiro tijolo, é 4, 5, 8 anos. Isso não é o estado A, B ou C ou D, não, é meio que generalista. Existem muitos entraves ambientais ainda que tiram o potencial nosso hídrico, muitas vezes, de uma linha de frente onde poderia auxiliar e, sim, fazer uma complementariedade com a solar. A gente sabe da intermitência do sistema, ok, existe, ele é recíproco. Porém, existe uma oportunidade, sim, das duas fontes se complementar e, consequentemente, a gente conseguir entregar um benefício maior para o consumidor lá na ponta. Soluções de longo prazo, então, para o abastecimento de energia, que daí volta aquela situação. Hoje, o investimento que ele faz em solar, basicamente, chega aí a 15, 20, 30 anos aí que é visualizado hoje essa questão, muitas vezes, do benefício que ele vai estar buscando.
alguns pontos de atenção que a gente destaca, tá? Que daí é a questão do OIM, então não adianta eu fazer um investimento, mas eu tenho um elefante branco lá em cima lá e eu não sabia mais o que fazer. Que muitas das indústrias colocam no telhado e, cara, quando que foi feita a última manutenção? Quando que foi lavada a placa? Uma simples, vamos dizer, uma simples atividade que é de tu manter a placa limpa. Então, essa atenção a gente sempre traz. E aí, volto lá no início da apresentação, que é de tu conseguir escolher um parceiro, tu conseguir classificar isso, tu conseguir olhar, vou comprar a minha usina, vou fazer um investimento, mas a empresa que está me atendendo, ela vai estar daqui 15 anos para me atender, certo? Então, essa orientação a gente também procura trazer clareza e trazer vamos dizer, essa orientação para o nosso associado. A questão da sensível a projetos e preços de encargos do ACL. Esse ponto aqui a gente sempre deixa assim, ó, fazer autoprodução hoje se tornou fácil, de certo modo, sim. Porém, frisei antes para vocês, não é em todo estado, não é em toda distribuidora que isso dá jogo, gente. Não adianta querer, eu vou pegar uma permissionária lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, aonde eu pego o ranking das tarifas, ela está no ranking 103, então ela é a tarifa mais baixa e vou querer fazer uma APE lá, dá certo? Não, não dá. Não dá jogo. Economicamente, se nós olhar a tiro, olhar o investimento que ele vai estar fazendo, não vai parar de pé. Ah, mas eu quero vender. O cliente quer. Bom, existe o outro lado da moeda que daí é assim, bom, vai me trazer benefícios em venda, eu vou conseguir buscar uma certificação, a minha empresa vai conseguir buscar um mercado externo, eu vou conseguir outras alternativas e outros benefícios para a empresa. Aí é positivo. Então, isso também a gente procura trazer bastante clareza e trazer esse suporte tanto para o consumidor quanto para o nosso associado, né? E aí, um dos últimos pontos que a gente fala é a questão do nível de investimento. A gente sempre fala que tem um tripé hoje que a gente acaba olhando, né? Que é a taxa de juro, o CAPEX e tarifa. Então, esses 3 pontos, assim, que tem que buscar um equilíbrio, porque tendo esse equilíbrio é o resultado que tu vai ter lá na ponta. Não adianta eu ter um CAPEX extremamente alto, certo? Ou uma taxa de juros extremamente abusiva, que na hora, sabe, é matemática. Em outras palavras, matemática, e isso é o que vai fazer dar jogo. Então, como eu tinha falado antes ali, aqui em números, alguns dos benefícios que eu trago para vocês, peguei basicamente duas distribuidoras assim que tem quase em todos os estados, em todas as regiões, Equatorial e a CPFL. Então, CPFL tem aqui na região sul, sudeste, acaba atuando em várias áreas a nível Brasil. E a Equatorial, do mesmo modelo, então acaba sendo bastante generalista, aí, tendo até no Nordeste. Então, o que eu destaco aqui para vocês? Hoje, o modelo de autoprodução, ele traz esses benefícios na hora de eu fazer a contratação. Vou ao Mercado Livre, vou comprar só energia como consumidor. Bom, esses encargos aqui, gente, vão estar previstos na hora dele pagar a conta lá, no final lá. São encargos com a distribuidora. É aquela fatia do fio B que a gente olha lá, que diz lá, bom, eu tenho que pagar X reais para essa energia chegar até a minha indústria. A partir do momento que eu me torno autoprodutor, o sistema ele não te vê mais como um consumidor que tu só está transportando energia para você, ele te vê como um gerador. E, consequentemente, ele acaba eliminando algumas fatias e reduzindo alguns custos em relação a isso. E isso vai de benefício para o consumidor. Então, investir hoje em geração, cada vez mais ele vai se tornar sustentável e cada vez mais vai trazer benefício. Tá? E a outra parte é a parte dos encargos com a CCE, que é o ISS e o EE. Que hoje, na média, olhando hoje, tá, gente? Esse número aqui, se nós olhar, vamos pegar aqui, pandemia 2021, ele chegou a R$120. Tá? Então, esse número chegou a R$120 de encargos que foram pagos no Mercado Livre. Então, isso também o autoprodutor ele acaba se blindando e conseguindo trazer um conforto em relação a essa situação. Bom, procurei ser bastante sucinto dentro do tempo que nos foi disponibilizado. Tem meu contato aqui, acho que se precisarem da apresentação, até se quiserem mais algum material, posso estar compartilhando com vocês. Acho que é muito importante esse momento, reforço, nós como associação, nós como empresa, nós buscamos sempre orientar da melhor maneira e trazer muito conforto em relação ao investimento. Somos investidores, investimos em geração, como eu falei para vocês. Então, assim, essa visão de trazer esse conforto e esse debate, principalmente nos fóruns, para nós é muito importante e um momento muito ímpar de contribuir e colaborar, sabe? Eu acho que compartilhar conhecimento nunca é demais. Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde.